20 horas. Vamos agora dar início aqui à nossa atividade. E eu chamo agora a senhora Angélica para que ela dê início aqui ao nosso protocolo. Boa noite a todos os fratres, a todos os sorores, a todos os amigos e amigas da MORC que se encontram aqui conosco nessa plataforma, aqui na sala virtual no Zoom, e a todos que também se encontram, que nos acompanham a partir desse momento também pelo YouTube, no canal da Loja Recife. Sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início, então, à nossa atividade. A partir desse momento, a atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da MORC GLP e está sendo transmitida ao vivo no canal da Loja Rosa Cruz Recife no YouTube, razão pela qual todos os participantes aceitam ceder seus direitos de imagem. Nesse momento, os microfones foram desligados, exceto os estritamente necessários ao evento. Pedimos a todos que reservem as intervenções para o fórum ao final, por meio do chat no Zoom e também pelo chat no YouTube. Obrigada a todos e boa palestra. Desenvolver e transmitir conhecimentos sobre o universo, o ser humano e a vida, colaborando na evolução da humanidade para níveis superiores de consciência, de modo que as pessoas vivam cada vez melhor e evoluam cada vez mais, individual e socialmente, em razão de sermos manifestação de um único Deus. A Ordem Rosa Cruz Amor, que oferece a seus afiliados um programa de estudo individual a ser realizado em seu próprio lar, o qual tem por objetivo o desenvolvimento pessoal em iniciativa, criatividade, entendimento e uso do poder positivo da mente, intuição, concentração, capacidade de relaxar, uso do potencial energético, capacidade para uma vida de sucesso mais equilibrada, harmoniosa, saudável e produtiva, rica em amor, compreensão e espiritualidade. O grande objetivo dos Rosa Cruzes tem sido evoluir sempre e ajudar toda a humanidade a evoluir ao mais alto grau de perfeição terrena e prestar auxílio a todos os seres viventes. Hoje nós teremos a palestra Consciência Cósmica, algumas reflexões de um estudante Rosa Cruz. Porém, antes eu convido a grande conselheira da região Norte 1, Soror Tânia, para fazer uso da palavra. Soror Tânia. Boa noite, fratres e sorores, amigos e amigas da Ordem Rosa Cruz.
Em nome da região NE1, lhes dou as boas-vindas. É motivo de muita alegria ver aqui, nesta sala, pessoas de tantos lugares do nosso país. Desejo a todos vocês uma excelente palestra. Paz profunda. Agora eu convido a Soror Carmelinda, que é grande conselheira da região 1 de Santa Catarina, para fazer uso da palavra. Por favor. Soror Carmelinda tem a palavra. Agora acho que deu som. Fratres e sorores, boa noite. Os organizadores desse evento foram muito gentis e me cederam a palavra também. Depois vocês logo vão ver por que a razão disso. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria então de fazer a minha saudação especial ao Frater Domingos, que é o novo diretor-presidente da Grande Loja, e que também hoje nos brinda com seu conhecimento, vem dividir conosco o conhecimento. A Soror Tânia, meus agradecimentos também pela acolhida, e é muito bom estarmos juntos. Tem outros dignitários presentes também, a minha saudação, e minha saudação especial também para todos os oficiais da GLP e os oficiais dos organismos afiliados, todos eles, que são o sustentáculo aqui, no aqui e agora de cada um, por esse mundo afora. Tá? Eu desejo a todos boas-vindas e que possamos hoje refletir e vibrar com os ensinamentos dessa noite. Eu preciso, além de grande conselheira aqui de Santa Catarina, estou também atuando como secretária de expansão. Eu vi aí na entrada também que o Frade Ripardo, ali da Bahia, também está presente. Mas eu gostaria de dirigir só um pensamento para o Guto, que foi pelo menos uma das pessoas que estão entre os nossos amigos, né? Que está presente. Se o Guto, se o seu coração estiver aberto e a sua dedicação tranquila, sincera, o que eu posso lhe dizer é que nos ensinamentos da ordem poderás encontrar um objetivo e um modo de vida. Para mim, essa é a impressão que depois dos anos todos de estudo, eu chego, que eu encontrei dentro da Rosa Cruz um objetivo de vida e um modo de vida, porque ela é prática. Tudo aquilo que nós estudamos, nós podemos praticar. Dito isso, eu gostaria que todos juntos nós agradecêssemos a Deus do nosso coração por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, sob os auspícios da Rosa Cruz. Uma boa palestra a todos e paz profunda. Muito obrigada, digna grande conselheira. Hoje nós temos também uma visita muito ilustre, é o Frater Haroldo Medeiros, que foi mestre da loja Recife e foi mestre da loja Florianópolis. Portanto, passamos a palavra a ele para que nos dirija alguma mensagem que estiver no seu coração. Frater Haroldo, tem a palavra. Frater Haroldo, por favor. Obrigado. Consegui agora abrir o meu microfone. Obrigado, digna grande conselheira. É um prazer, uma alegria muito grande estar participando dessa integração entre a loja Rosa Cruz ou Florianópolis, da qual tive a honra de participar e trabalhar bastante, adquirindo bastante conhecimentos da ordem, fazendo grandes amizades e, ao mesmo tempo, sendo membro da loja Recife, membro veterano da loja Recife, onde também tenho aprendido muito
com os fratres e sorores de grandes experiências também. E desejo a todos que estão nos acompanhando, fratres e sorores de todo o Brasil, que tenhamos todos o coração e a mente aberta para recebermos todos os ensinamentos da ordem e caminharmos na senda que nos leva à luz maior para nos tornarmos verdadeiros servidores da humanidade. Que a paz profunda seja com todos. Obrigado pela essa oportunidade. Muito obrigada, Frater. Paz profunda. Lerei agora a sinopse da palestra que será apresentada neste momento. Consciência Cósmica, algumas reflexões de um estudante Rosa Cruz. Seria a consciência humana um estágio mais avançado da consciência dos animais? Estaria evoluindo para níveis superiores? O que essas reflexões podem trazer de útil para a felicidade humana? Essas questões são abordadas por muitos pensadores da atualidade. Muitos deles são Rosa Cruzes. Farei a apresentação agora do nosso palestrante e vou ler a sua biografia, o seu currículo. Frater Domingos Sávio Teles, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Público, advogado e consultor. Estudante Rosa Cruz desde 1976. Diretor-presidente da Grande Loja de Língua Portuguesa. Também é músico e compositor amador. Sou a Soror Lourdes Lescano e tenho o grato prazer de apresentar hoje o nosso orador, o Frater Domingos Sávio Teles, que nos brindará com esta palestra inspiradora. A Loja Rosa Cruz Recife, os fráteres, sorores e amigos, sentem-se muito honrados nesta ocasião com sua presença, Frater Domingos. Temos a certeza de que todos nós, virtualmente presentes nesta sala, seremos induzidos a conhecimentos e experiências que marcarão em nossa alma e em nosso coração. Assim, Frater Domingos, passamos-lhe a palavra, pois estamos todos ansiosos para ouvi-lo. É sua palavra, Frater Domingos. Muito obrigado, Soror Lourdes. Agradeço a todos os oficiais presentes, às grandes conselheiras, aos secretários de expansão, aos mestres de loja, ao Frater Haroldo, mestre emérito da loja Florianópolis, e na pessoa de quem eu saúdo a todos os mestres que se fazem presente e a todos os oficiais de lojas, capítulos e Pronaoi aqui presentes também. Senhoras e senhores, amigos da AMORC, fratres, meus queridos fratres e sorores. Como foi bastante salientado até o momento, no título e também na sinopse da palestra, o que nós vamos fazer é compartilhar reflexões que tivemos ao longo desses anos que somos estudantes Rosa Cruzes. Não esperem, por favor, nenhuma revelação extraordinária, fantástica, porque, na verdade, o que nós vamos fazer é um raciocínio. Eu vou contar algumas histórias para vocês e vou, através dessa história, tentar transmitir para vocês um raciocínio. Então, o nosso trabalho hoje é um trabalho eminentemente de raciocínio. Conforme nós vamos ver depois, na minha visão, existem dois caminhos básicos para que nós atinjamos uma melhor compreensão da nossa própria vida e dos motivos pelos quais nós estamos aqui
neste planeta, nesta encarnação. Um é o caminho da revelação, através do qual o Deus do coração, o Deus do nosso coração, o Deus da nossa compreensão, a inteligência universal, enfim, o cósmico, conforme cada um puder nominar a sua própria crença nesse princípio universal, esse princípio poderá eventualmente revelar-se a nós através de alguma determinada forma. O outro caminho é o caminho da reflexão, através do qual o ser humano, usando os seus próprios conhecimentos, vai adquirindo aos poucos mais e mais conceitos, até que, num determinado momento, esses conceitos se reúnem e lhe revelam também algo inusitado ou algo que lhe pareça mais concorde com essa harmonia que eu suponho existir entre o homem e o universo. Então, diante desses dois caminhos, nós vamos falar hoje principalmente sobre o caminho da reflexão. Então, dando início à nossa apresentação de hoje, eu gostaria de saudar a todos em nome da Grande Loja da Jurisdição de Língua Portuguesa, mais especialmente em nome do nosso venerabilíssimo grande mestre, Frater Hélio de Moraes e Marques, que tem apoiado bastante essas iniciativas e, inclusive, nos auxiliou, nos orientou na condução desse trabalho, inclusive permitindo que a gente utilizasse até um banco de imagens da Grande Loja. Conforme nós falamos, hoje nós estamos atendendo a um convite especial da loja Rosa Cruz Recife, que, em consórcio com a loja Rosa Cruz Florianópolis, está promovendo essas reflexões a respeito do tema consciência cósmica. Nós precisamos fazer uma advertência de que não se trata aqui de nenhuma transmissão de um conhecimento da Ordem Rosa Cruz em especial. Muito embora esses conhecimentos possam estar permeados ao longo de toda a palestra, não é a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz. A palavra oficial da Ordem Rosa Cruz sempre é dada através das monografias que os membros Rosa Cruz estudam em casa e através das atividades especiais desenvolvidas em nossos organismos afiliados. Feita essa advertência, vamos começar a adotar alguns conceitos que servirão de marco para o nosso raciocínio. Primeiro, que nós vamos falar aqui de consciência como a faculdade através do qual o ser humano se apercebe daquilo que se passa dentro dele ou em seu exterior. É aquilo que os Rosa Cruzes chamam de mente objetiva e mente subjetiva. É a faculdade de perceber os fenômenos da mente objetiva e os fenômenos da mente subjetiva que nós vamos falar aqui, que é a consciência. Quando nós nos referimos a cósmico, nós estamos dizendo aquilo que é da natureza, que é concernente ou é proveniente do cosmo ou do cosmos. E cosmo, em grego, significa a harmonia universal, o universo ordenado, em leis e regularidades, organizado de maneira regular e integrada. Então, a consciência cósmica seria a consciência dessa ordem universal. Isso, basicamente, seria um conceito que nós poderíamos tratar inicialmente. Tudo começa, e agora eu começo a narrar, de certa forma, uma história pessoal, tudo começa quando eu tive contato com esse livro chamado Consciência Cósmica, que é um estudo da evolução da mente humana, editado em 1901. Então, é um livro muito antigo, né, do psiquiatra Richard Maurice Bucke. Eu tive contato com esse livro, no qual o autor explora o conceito da consciência cósmica. Ele definindo esse conceito como sendo uma forma mais elevada de consciência do que aquela que o homem possui comumente, aquilo que o homem ordinariamente possui.
Meu contato com esse livro se deu quando eu era muito jovem, quando eu ingressei na Ordem Rosa Cruz, e isso sempre ficou como uma espécie de livro de cabeceira para mim, e me orientou, sinceramente, até a compreender certas afirmações que a Ordem fazia e outras organizações ainda também o fazem. É interessante observarmos que, no livro Consciência Cósmica, o Dr. Burke descreve a experiência que ele mesmo teve. Ele teve uma experiência que ele identificou como sendo um lampejo, digamos assim. Depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, né? Na verdade, eu acho assim que para nós que somos pessoas mais medianas, eu pelo menos me considero mais mediano, a gente pode ter lampejos de consciência cósmica, né? Diferentemente do que algumas personalidades tiveram de um estado quase que permanente de consciência cósmica. O Dr. Burke, então, diz que foi no começo da primavera, no início do seu 36º ano de vida. Ele e 2 amigos tinham passado a noite lendo. Separaram-se à meia-noite e ele partiu para um longo percurso. Sua mente, sobre a profunda influência das ideias, imagens de emoções suscitadas pela leitura e pela conversa, estava calma e em paz. Ele estava num estado de deleite, tranquilo, quase passivo. De repente, sem qualquer prenúncio, sentiu-se como que envolto numa nuvem cor de uma chama. Por um instante, pensou em fogo, algum súbito incêndio na grande cidade. No instante seguinte, percebeu que a luz estava em seu interior. Logo depois, veio um sentimento de júbilo, de imensa felicidade, acompanhado ou imediatamente seguido de uma iluminação intelectual, totalmente impossível de descrever. Em sua mente, jorrou um lampejo do esplendor bramânico que desde então iluminou sua vida. Em seu coração caiu uma gota da bem-aventurança bramânica, deixando de então em diante, para sempre, um gosto de céu. Entre outras coisas, em que não chegou a acreditar, percebeu e compreendeu que o cosmo não é matéria morta, e sim uma presença viva, que a alma do ser humano é imortal, que o universo é tão bem estruturado e ordenado que, sem qualquer possibilidade de erro, todas as coisas trabalham juntas para o bem de cada uma e de todas. Que o princípio fundamental do mundo é o que chamamos de amor, e que a felicidade de cada um e a longo prazo é absolutamente certa. Ele afirma, o Dr. Burke, que aprendeu mais naqueles poucos segundos que durante toda a sua vida anterior e os anos anteriores de estudo, e que aprendeu muita coisa que nenhum estudo lhe poderia ter ensinado. Então, essa foi a experiência de Dr. Burke que levou-o, então, a fazer um estudo a respeito desse fenômeno que ele vivenciou pessoalmente. Aí, a primeira reflexão que ele faz: estaria a mente humana evoluindo? Estaria a mente humana partindo de um nível contemporâneo para um nível superior de entendimento a respeito da relação entre o homem e o universo? Então ele começou a fazer estudos e propõe no livro dele, neste livro, que através do tempo existe a consciência dos animais inferiores. Depois existe uma consciência dos animais superiores, que ele denominou de consciência simples.
Aqui nós teríamos, na consciência simples, os animais um pouco mais complexos, os animais vertebrados, os mamíferos, por exemplo, que, diz ele, são dotados de uma consciência simples. Mas, ao longo dessa evolução, nós vamos encontrar o ser humano, dotado de autoconsciência, que é a capacidade de saber que sabe. Este, inclusive, gera o próprio nome da nossa espécie. O Homo sapiens sapiens. É o homem que sabe que sabe. E pergunta o doutor Buck, estaríamos então nós evoluindo para um plano superior de consciência? E que plano seria esse? Primitivamente, nós vemos que a autoconsciência humana deve ter acontecido mais ou menos quando o homem dominou o fogo, porque o fogo representa para o ser humano um grande avanço civilizatório, o domínio do fogo. Conseguir pegar uma acha de lenho ardente e trazer para dentro da caverna e poder ali alimentar uma fogueira e dela resguardar-se dos animais predadores, dos animais peçonhentos, permitiu ao ser humano que tivesse longas noites de repouso, sem estar preocupado com uma sobrevivência imediata, com um ataque imediato. Isso levou a começar a refletir, a fazer planos, a imaginar o futuro e, finalmente, a adquirir gradativamente maior consciência de si mesmo que essa reflexão lhe causou. Então, estaria o ser humano moderno, dotado de autoconsciência, evoluindo para uma consciência superior? Essas são as perguntas que o Dr. Buck faz no livro dele. Então ele coloca dizendo que a consciência simples, que a consciência simples traz ao homem, ou melhor, traz ao homem primitivo e também aos animais mais complexos o senso de curiosidade, o uso de ferramentas, o sentimento de vergonha, o próprio remorso e o senso do ridículo. Então, nós sabemos que isto é patente nos nossos animaizinhos de estimação. Quem convive com animais, especialmente os animais domésticos, como o cão e o gato, percebe a curiosidade que eles têm. Não é a curiosidade de caçar ou de achar um alimento. É uma curiosidade um pouco maior. Nós podemos brincar com eles fazendo jogos de curiosidade. O uso de ferramentas. Se vocês observarem, eu, por exemplo, tive uma cachorrinha pincher que pegava com as duas patinhas os biscoitinhos que a gente dava para ela comer e segurava com as duas patinhas. Esse ato de segurar com as duas patinhas um alimento que é em formato de bastão, ela transformou o próprio bastão, que era o alimento dela, numa ferramentazinha para levar esse bastão à boca. E nós observamos também na natureza o uso de animais que usam ferramentas, como é o caso do João de Barro, que usa gravetos e usa folhas, e etc. Os castores, enfim. Os exemplos são inúmeros. A própria vergonha, os animais ficam envergonhados quando são pegos em alguma coisa que a gente não gosta que eles façam. Com o passar do tempo, essa consciência simples evolui para uma autoconsciência, conforme nós falamos. Essa autoconsciência já transmite outras faculdades. O sentido da cor, o sentido da fragrância. Não estamos falando de cheiro, não. É o sentido que se dá à fragrância. A natureza moral e o sentido musical. O Dr. Buck disse que essas são características da autoconsciência. Ele fez um estudo, por exemplo, usando línguas antigas e descobriu que em muitas línguas antigas não havia palavras específicas para algumas cores.
Ele diz, por exemplo, que muitos livros sagrados, escritos em linguagem antiga, referiam-se frequentemente ao céu. Não ao céu espiritual, mas ao céu físico mesmo, ao céu onde se viam as estrelas e a lua, ou o sol durante o dia e as nuvens, faziam referência a esses astros, faziam referência ao céu, mas nunca não diziam que este céu era azul. Então a pergunta dele, será que não havia a percepção da cor ou não havia uma palavra para que essa cor fosse expressa? A teoria dele é de que a autoconsciência traz gradativamente uma evolução na própria linguagem. E a linguagem ela vai evoluindo à medida que a autoconsciência vai se aperfeiçoando. E assim também o sentido da fragrância, a natureza moral e o sentido musical. A consciência cósmica seria, então, no dizer de Dr. Bucke, o próximo estado em que o homem pode se ver imerso. Ele classificou esse estado de consciência cósmica como tendo as características que ele percebeu em si mesmo quando teve a sua própria experiência. Ele menciona a luz subjetiva, a elevação moral, a iluminação intelectual, a experiência do todo, essa sensação oceânica do ser sentir-se como integrado a todo o universo. Uma sensação de imortalidade, não do corpo físico, mas de imortalidade do eu, da alma, ou conforme queiramos dar um nome, né, a essa sensação de individualidade. Né? Um aumento da empatia e simpatia pelos outros seres indistintamente. Uma transfiguração, ou seja, uma mudança até mesmo no estado físico do ser, e uma voz subjetiva, como se alguém externo ou uma terceira pessoa interna falasse, mostrasse essas verdades para a pessoa que está tendo a experiência da consciência cósmica. Essas são as características, então, relatadas por ele. Diz o Dr. Bucke que ele começou a estudar, então, a biografia de inúmeras pessoas que relataram haver tido este tipo de experiência. E a primeira constatação que ele fez, que a duração da experiência variava de indivíduo para indivíduo. Poderia ser alguns segundos, poderia ser alguns minutos, poderiam ser algumas horas, poderia até ser um estado perene ou permanente do indivíduo. Também fez ele o estudo dessas biografias e a respeito de quantas vezes ocorreria na vida de uma pessoa essa experiência. Então ele encontrou situações em que apenas uma vez aconteceu essa sensação de plena consciência do cósmico, ou intervalo de semanas aconteceu novamente, intervalo de meses, ou mesmo intervalo de anos, essa experiência voltou a acontecer. Relatou o Dr. Bucke que uma das coisas que poderia acontecer pós-experiência de consciência cósmica seria uma profunda solidão ou um grande altruísmo ou ambos os fenômenos. Ou seja, às vezes a pessoa se sente meio que sozinha por ter tido uma experiência que ela não consegue sequer descrever em palavras. Mas, ao mesmo tempo, passa ela a ser dotada de um grande altruísmo, de uma empatia, conforme já dissemos, de profunda compreensão pelos outros seres humanos. Os casos claros que ele encontrou ao estudar essas biografias, os casos claros de consciência cósmica, no entender do Dr. Bucke, ele aqui classifica alguns personagens que são bastante conhecidos nossos e outros nem tanto. Eu vou mencionar aqueles que ele enfatizou como casos claros. Buda, Jesus, Paulo, o apóstolo, Plotino, Maomé, Dante Alighieri, Las Casas, Juan Yepes,
Francis Bacon, Jacob Böhme, que é bastante conhecido pelos martinistas, William Blake, Balzac, Walt Whitman e Edward Carpenter. Foram casos que ele estudou e todos esses casos estão relatados neste livro que eu mencionei no início e que vocês podem ver que é uma brochura bastante volumosa, onde ele relata esses casos que ele estudou de fenômenos de consciência cósmica. Ele diz que cada um que atingiu esse estado deu a esse estado de consciência universal, de consciência cósmica, um nome, de acordo com a sua própria formação, de acordo com a sua própria cultura, com os seus próprios costumes, né? Buda chamava de nirvana, segundo afirma, né, o Dr. Richard. Jesus mencionava com frequência o reino dos céus ou o reino de Deus. É claro, Jesus é uma figura muito conhecida para nós, porque nós somos de uma tradição judaico-cristã e fortemente calcada no cristianismo. Nós conhecemos muito melhor a vida relatada na Bíblia Sagrada de Jesus, o Cristo. E nós sabemos o quanto essa expressão era cara a ele, o reino de Deus. E não nos esqueçamos, ao longo deste exercício de raciocínio que estamos fazendo, e também ao longo da nossa vida, que ele enfatizava frequentemente: o reino de Deus está dentro de vós. Essa é uma chave muito importante para esse mistério. Diz Buck que Maomé se referia ao anjo Gabriel com frequência, ou seja, aquela revelação que ele teve do anjo Gabriel. Para Buck, é um exemplo típico dessa consciência cósmica e que nominada nesse caso como a experiência por o anjo Gabriel. Dante Alighieri, escritor da Divina Comédia, segundo Buck, chamava a consciência cósmica de Beatrice, que foi a guia dele durante toda o caminhar que ele relata na Divina Comédia. Segundo essa concepção teórica, a própria Divina Comédia é um relato da experiência de Dante com a consciência cósmica, e que ele descreve, então, no livro, as diversas experiências pelas quais ele passou, conduzido por Beatrice. Conforme eu havia falado no início, neste símbolo, nós vemos aí como que a consciência cósmica ou a consciência divina descendo em forma de uma pomba, inundando o coração do homem. Nós temos aqui uma representação do coração aí como um cálice recebendo essa revelação. Então essa aí seria uma das formas que os seres humanos, que você que está me ouvindo, pode ter essa experiência, que pode durar 1 minuto, pode demorar 1 hora, que pode se repetir ou que pode não se repetir, mas que certamente poderá mudar a sua concepção através de uma revelação. Como também essa experiência pode se dar através da reflexão, ou seja, do uso do raciocínio, do uso do seu conhecimento, fazendo algumas extrapolações, fugindo um pouco daquilo que é comum, ou seja, saindo da caverna, como diria Platão, na famosa alegoria da caverna, saindo um pouco do lugar comum e pensando um pouco mais a respeito de como nós vemos o mundo. Então, é essa reflexão que eu quero convidar cada um de vocês a fazer. Essa grande pergunta: por que o universo existe? Por que existe um ser capaz de fazer essa pergunta?
Por quê? Por que que existe algo e não nada? Né? Essa é a primeira intrigante pergunta. Né? Nós precisamos conhecer um pouquinho melhor sobre a mente e sobre a inteligência e os motivos que levam a humanidade a questionar a sua própria existência. Vamos ver alguns pensadores atuais. Por exemplo, nós temos aí Stephen Jay Gould. É um paleontólogo, autor de História da Ciência. Né? Foi reconhecido como sendo um dos mais lidos e divulgador científico da sua geração. Nasceu em 41 e já falecido em 2002. Faleceu jovem, portanto. Né? Então, nessa obra dele, O Sorriso do Flamingo, Reflexões sobre História Natural, Stephen Jay Gould diz que a mente humana se deleita em encontrar padrões. Tanto que muitas vezes nós confundimos coincidência ou analogia forçada com significado profundo. Né? Nenhum outro hábito de pensamento está tão profundamente dentro da alma de uma pequena criatura tentando entender um mundo complexo que não foi construído por ele. Ou seja, a nossa mente, ela foi produzida para isso, para encontrar padrões. Ele resume esse pensamento nessa frase: a mente humana é uma máquina de busca de padrões. Quando nós nos defrontamos com algo que parece que não tem padrão, o nosso cérebro tenta desesperadamente dar a isto um significado. Ou seja, dar a isto um sentido. Né? Essa é uma das características, então, segundo Stephen Jay Gould, uma característica da nossa mente. Jim Holt, que é um filósofo, autor e ensaísta, e tem aí passagem pelo New York Times e outros periódicos americanos, escreveu um livro chamado Por que o Mundo Existe, que foi um best-seller em 2013. Neste livro, ele faz menção ao filósofo Heidegger, que já dizia: por que há algo ao invés de nada? Algo que sempre intrigou os filósofos. Por que existe alguma coisa e não o nada? E diz ele então, o Jim Holt, a pergunta por que o mundo existe rima com a pergunta por que eu existo. São indissociáveis. A mente que pergunta por que existe, por que o mundo existe, inexoravelmente fará a pergunta por que eu existo. Né? Então, essa é a outra característica da mente humana. E aí vem as 3 perguntas que Holt faz no livro dele. O universo é um fato bruto? Ou seja, é porque está aí e não tem mais o que ser explicado? É uma fatalidade? É um acidente? Ou tem uma causa primária? Né? São as grandes perguntas que o homem vem se fazendo ao longo de todos esses anos e anos de autoconsciência, como nós vimos antes. A partir do momento que nós nos tornamos autoconsciência, a nossa mente leva-nos fatalmente a fazer essas perguntas. Né? Então, nós vamos fazer um pequeno salto ao passado. Lavoisier, que viveu de 1743 a 1794, e que foi um químico francês e foi crucial para a Revolução Química do século XVIII, e foi um grande pensador e cientista da época, e nos influencia, inclusive, com suas ideias e com as suas descobertas até hoje, que é considerado o pai da química moderna, e inclusive foi membro da Royal Society em 1788, ele tem a célebre frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Isto é crucial para que a gente possa aprender esse conceito para o nosso raciocínio. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo é sempre resultado da transformação de algo anterior. Um exemplo tirado da física, né? Aqui nós vemos a bola ocupando uma posição no campo gravitacional. Então, a bola está aqui em cima. Ela tem uma determinada energia potencial, mas é uma energia que não se manifestou, né? Se a garota que prende a bola deixar a bola cair, a bola libera a energia potencial que se transforma em energia cinética e a bola ganha velocidade. Já havia uma energia presente aqui em cima, que era a energia potencial, pela força da gravidade puxando a bola para baixo, não é? Mas a mão da menina retinha. Quando ela solta, essa bola transforma aquela energia potencial em energia cinética. E mais ainda, quando quicar no chão, vai transformar aquela energia em energia sonora, de calor, etc. Né? Então, a energia, partindo desse pressuposto, que está, inclusive, expresso na fórmula de Einstein, a energia que havia no começo, se nós partirmos do pressuposto, apenas aqui um parênteses, vamos partir do pressuposto de que a teoria do Big Bang seja correta, né? A energia que havia no Big Bang é a mesma energia que existe hoje. Não aumentou e não diminuiu a quantidade de energia do universo. Ou seja, há bilhões de anos, quando o universo teve a sua primeira explosão, a energia é a mesma, né? Vou deixar para vocês aí pensarem o que será que havia antes do Big Bang, mas esse é um outro motivo para outro tema. Por enquanto, basta pensarmos. Nada se cria, tudo se transforma, pelo menos no nosso universo em que nós estamos mergulhados. E aí, ainda lá no passado, indo mais além, né, o silogismo proposto pelos filósofos gregos já dizia aquilo que sempre caía, pelo menos na minha época, no vestibular, né, raciocínios desse gênero. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Eu estou mostrando porque eu preciso fazer um raciocínio com vocês. Vamos voltar para o presente. A ciência não sabe se a inteligência é resultado ou não da organização física. Ou seja, a ciência não comprovou que a nossa inteligência é resultado da nossa organização física, mas também não há prova nenhuma de que não seja. Nós não sabemos. Não sabemos se a nossa inteligência é pré-existente à nossa organização física ou se ela é resultado ou resultante da nossa organização física. Cientificamente, nós não sabemos disso, né? Então, vamos raciocinar, pegando emprestado lá as leis do silogismo dos filósofos gregos. Se na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e a inteligência depende da organização física, vamos adotar como provisória essa tese. A inteligência depende da organização física. Então, se na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e a inteligência depende da organização física, então a inteligência manifesta transformação em ato de algo que já existe em potencial. Ou seja, a inteligência é a bola caindo, mas aquela energia que fez a bola cair já existia lá quando estava presa na mão da menina. Não há criação, e sim a manifestação de algo que já existe em potencial. Vamos à segunda tese. A premissa é a mesma. Se na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e a inteligência não depende da organização física, então a inteligência é pré-existente à organização física. Porque
Se a minha organização física não faz nascer a inteligência, então é porque a inteligência já existia antes do meu corpo se organizar. Não é? Bom, então, a conclusão que se chega é que isso não importa muito. Ou seja, tanto Lavoisier como Einstein, pelo princípio da conservação da matéria e da energia, né? Se nós partimos da premissa de que nada se cria, tudo se transforma, entre inteligência e matéria, se a inteligência depende da matéria, a consequência é que ela é uma transformação de algo que é latente à própria matéria. E se a inteligência não depende da matéria, ela tem existência própria. Então não faz diferença nenhuma. A inteligência é um fenômeno do universo. Ela é inerente ao próprio universo. Não faz diferença nenhuma para o nosso raciocínio. Essa discussão é muito importante, mas para o efeito do nosso raciocínio, não importa se é a matéria que gera a inteligência ou se a inteligência independe da geração material. A inteligência existe como manifestação autônoma ou como potencialidade, que necessita de condições físicas para se manifestar. Aí sim, nós precisamos ter condições físicas para a manifestação da inteligência. Mas ela é uma manifestação autônoma ou é uma potencialidade. Não importa. Em qualquer caso, a inteligência é imanente. É inerente à existência do universo. Né? Nós vamos cair nesse princípio. O todo é mente. O universo é mental. A nossa mente é a mente do próprio universo em ação. Este é um raciocínio que se chega através de tudo isso que foi falado, desse raciocínio que eu fiz até agora com vocês. Né? Essa é a conclusão lógica que nós podemos chegar através dessas premissas. Né? Agora, como é que eu posso entender a relação minha com aquilo que nós chamamos de exterior? Então, aqui nós temos dois diagramas. O diagrama do olho humano e o diagrama de uma máquina fotográfica. Então, nós temos aqui um diagrama do olho humano. Nós temos aqui, no lado externo, portanto, do olho, uma maçã. Né? Aqui nós temos o cristalino do olho. E aqui nós temos uma imagem que é projetada na retina, no fundo do olho. Isto é análogo a uma máquina de fotografia, uma máquina fotográfica, daquelas antigas, que o pessoal da minha idade conheceu bem. Embora o raciocínio valha também para as máquinas atuais, porque o princípio é o mesmo. O que faz a máquina fotográfica? Ela pega o objeto externo, a maçã, os raios de luz refletidos nessa maçã passam pela lente, né? Uma lente chamada convergente. Essa lente convergente projeta no foco, ou seja, na distância focal dela, uma imagem invertida daquela produzida pela maçã no lado de fora, e assim, analogamente, funciona o olho. Né? A diferença é que aqui a nossa retina é composta por milhares e milhares de células nervosas que são sensíveis à luz, e essa sensibilidade dessas células geram uma informação através de eletroquímica que vai através do nervo óptico. Percorre o nervo óptico e lá no cérebro, essas informações captadas aqui pela nossa retina produzem no nosso centro visual a imagem.
Então, fráteres e sorores, amigos e amigas, as imagens que nós fazemos estão, na verdade, dentro do nosso cérebro. As imagens são provocadas pelos objetos exteriores, mas elas existem, de fato, dentro do nosso cérebro. Ou seja, tudo que nós vemos, e isso vale para os outros sentidos, são estados mentais produzidos pelo mundo exterior. Quando nós contemplamos o mundo, nós contemplamos a nós mesmos. Quando nós vemos o mundo, nós estamos vendo as imagens que o mundo causa dentro de nós. Esta é um postulado importantíssimo para que a gente possa fazer esse raciocínio. Ou seja, se o universo é mente, e se nós vemos o universo através da nossa própria mente, então nós vemos o universo como uma consequência da mente do próprio universo. Nós somos reflexos do próprio universo. Ou seja, esta é uma constatação importantíssima. Observem, por exemplo, agora, esta figura que está aí na tela. Essa figura, ela foi idealizada para produzir uma ilusão de ótica em quem a está vendo. Né? Se vocês observarem e caminharem com os olhos pela tela, vocês terão a nítida sensação de que a imagem está se movendo. No entanto, isso é pura ilusão. Se eu colocar o meu point laser aqui em uma bolinha, por exemplo, essa aqui, ó, eu vou deixar ele parado, vocês vão ver. Se vocês fixarem o olhar na bolinha do point laser, o laserzinho que está aparecendo, a imagem para de se mexer. É só fixar ali no point laser. Mas basta que vocês comecem a olhar para a imagem como a gente olha para tudo, porque os nossos olhos estão o tempo todo se movimentando, porque é esse movimento dos olhos e o fato de nós termos dois olhos que dá para a gente a sensação de tridimensionalidade. Vejam bem, a própria tridimensionalidade que nós vemos, essas três dimensões, elas são frutos de uma imagem mental que nós temos do mundo. Porque os nossos olhos são duplos. Os nossos olhos veem duas imagens simultâneas, ligeiramente desfocadas em uma das outras. E o fato de nós termos esses dois olhos que nos dá a sensação de tridimensionalidade. É uma imagem criada dentro do nosso cérebro pelo fato de termos dois olhos e estarmos nos movimentando com eles o tempo todo. Os nossos olhos estão o tempo todo circulando. Quando nós olhamos essa imagem, dá a impressão que ela está se movendo. Isso é mais fácil de perceber através dos nossos ouvidos, porque os nossos ouvidos também são duplos e causam em nós a sensação estereofônica. Os nossos ouvidos são capazes de criar efeitos estereofônicos. É por isso que nós conseguimos perceber quando uma coisa soa da nossa direita, na nossa esquerda, em cima ou embaixo, porque os nossos ouvidos duplos conduzem as nossas impressões, as impressões captadas por um e por outro de maneira diferente. Aqueles que puderem agora, procurem usar fone de ouvido nesse momento, porque eu vou convidá-los a escutar um efeito sonoro produzido num videozinho do YouTube. Quem tiver fone de ouvido, procure utilizar, porque o efeito será percebido com fone de ouvido. Sem fone de ouvido fica um pouco mais difícil.
eu não deixei a música tocar porque eu acho que todos conseguiram perceber. Esse efeito que a música causa de parecer que ela está passeando aqui por cima da nossa cabeça ou por trás, é um efeito artificial. O que eles fizeram foi pegar uma gravação da Pequena Serenata Noturna de Mozart e criaram uma ilusão para os nossos ouvidos, dando a impressão, através de recursos estereofônicos, que havia, digamos, uma passagem de um lado para o outro. Observem essa figura agora que está na tela. Fixem o olhar, fixe o seu olhar no homem, só no homem. Fixe nele. Preste atenção no homem. Veja como o homem parece estar sentado à beira de um cubo muito grande, uma caixa muito grande. Vejam o que acontece. Vocês estão olhando o homem. Agora desloquem o olhar para a escada. Vejam o que acontece. Dá a impressão que o homem está suspenso no ar. Simplesmente porque o cérebro de cada um de nós está tentando dar um sentido ao que está vendo. E para nós é lógico que uma escada esteja encostada em uma parede e que um homem esteja sentado num cubo. Essa mistura de lógicas que o desenho dá, transmitindo essa dubiedade, faz com que o nosso cérebro mude de acordo com no que nós estamos nos focando. Ao focarmos no homem, ele parece estar sentado. Ao focarmos na escada, ele parece estar suspenso no ar. Esse é um dos efeitos da mente. Aquela busca de padrões que nós falamos. A tentativa que o nosso cérebro tem de dar ao mundo uma explicação e uma lógica a tudo que nós vemos, ouvimos, cheiramos, sentimos e degustamos. Então, amigos e amigas, a mente humana é uma máquina de busca de padrões. A pergunta, por que há algo ao invés de nada? É uma manifestação da funcionalidade da nossa mente. A nossa mente é inerente à existência do universo. Ela não é separada do universo. Nós, como alguém já disse, nós somos filhos das estrelas. A nossa mente é uma manifestação do próprio universo. A pergunta por que o universo existe é uma questão inerente à existência do mesmo universo. Olharmos para o universo e perguntarmos por que o universo existe, faz parte do universo. Então, atingirmos essa consciência cósmica de que nós falamos é refletir sobre isso e permitir que essas reflexões ganhem um significado dentro da nossa mente. A partir do momento em que nós olharmos para o universo, vendo nele uma manifestação de nós mesmos, ou um reflexo da nossa própria mente, da mesma forma como nós somos um reflexo do próprio universo, é como se o próprio universo olhasse para um espelho. Sendo o universo e eu uma criação da mesma mente universal, ao olhar para um outro ser humano, eu não estou vendo somente um irmão, eu estou vendo a mim mesmo de uma outra forma. Essa capacidade que nós temos de chegar nesse nível de compreensão é que permitirá que nós demos um salto qualitativo em direção a uma consciência mais plena. É por isso que nós falamos antes na revelação. Haverá um momento em que a nossa reflexão, haverá um momento em que o nosso raciocínio nos conduzirá a termos uma compreensão do que nós estamos raciocinando. Essa compreensão, os Rosacruzes chamam de iniciação.
A iniciação é a capacidade que nós, ou melhor dizendo, é o meio através do qual uma verdade é revelada à nossa consciência. Então, a proposta do trabalho Rosa Cruz é primordialmente fazer com que nós reflitamos sobre a nossa relação com o universo. E através da reflexão dessas verdades universais, nós aos poucos venhamos a nos tornar cada vez mais conscientes de que nós e o universo somos uma manifestação de uma mente única. E que o fato de sermos manifestação de uma mente única nos permite ter essa sensação oceânica que o Dr. Buck chama em seu livro de consciência cósmica. Com isso, eu encerro o meu raciocínio e o meu compartilhamento com vocês das reflexões de um estudante Rosa Cruz, que é, como todos, um estudante. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra, então, à nossa mestre de cerimônias. Eu estou apenas... Frater Paulo, gostaria de passar a palavra para o início de algumas perguntas, alguns questionamentos, alguns comentários. É sua palavra, Frater Paulo. Antes que Paulo dê as orientações de funcionamento específico do fórum, eu já adianto a todos que as perguntas serão feitas através do nosso chat no Zoom. Então, caso alguém tenha algum questionamento, comentário, Frater Domingos, os agradecimentos e as felicitações pela brilhante palestra não param aqui no chat, eu já posso perceber isso. Muitos agradecimentos de praticamente todos os participantes. Nós somos em quase 500, então assim, aqui uma chuva de aplausos à sua brilhante aula. Foi uma aula, né, envolvendo aí elementos da física, associando isso aos nossos estudos místicos. Foi realmente brilhante, muito engrandecedor para todos nós. E eu acho que isso é o resumo desse imenso coro que se faz agora aqui no chat do Zoom. Então, vou só aguardar que o Paulo passe maiores instruções e, caso as pessoas tenham algum questionamento a fazer, podem fazê-lo através do nosso chat aqui no Zoom por escrito, ok? Frater, Marcos, pode seguir. A gente já tem bastante coisa aqui no chat. Pode ser, Paulo? Pode seguir, isso, Tá, pode ok, seguir então. para o chat, sem problemas. Perfeito, então. Tem uma pessoa que diz que procurou o livro, mas não o encontrou. Mais uma vez aqui não param os agradecimentos. Realmente há bastante gente agradecendo, parabenizando. A Sabrina pergunta como alcançar essa consciência cósmica com associação à simbologia alquímica, por exemplo, ou outras associações. Muito obrigado pela palestra. Sabrina Almeida pergunta. Bom, Sabrina, eu não sou um alquimista, então vou falar assim, dar a minha opinião pessoal a respeito do que já li a respeito. Para os Rosacruzes, a alquimia ela pode ser olhada pelo lado da alquimia operativa e da alquimia filosófica, né, ou oculta, né? Então, a alquimia operativa, em princípio, os alquimistas pretendiam fazer a transmutação de metais inferiores em metais superiores. Por exemplo, a clássica afirmação aí, a transformação do chumbo em ouro. Para a corrente que vê na alquimia uma alquimia filosófica ou uma alquimia oculta, ou poderíamos até dizer alquimia mística, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão porque
misticismo para os Rosacruzes tem um significado todo especial, mas, enfim, podemos chamar de alquimia oculta. A transmutação dos elementos inferiores em elementos superiores seria os elementos da própria personalidade em elementos superiores, né? Em elementos maiores. Então, seria, digamos assim, a consciência cósmica. Então, através das operações alquímicas, o alquimista conseguia, digamos, ter uma experiência de consciência cósmica. Eu não quero fazer nenhuma afirmação, mas talvez aqui nós possamos lembrar que Jacob Böhme teve uma experiência através da contemplação de um reflexo num utensílio de estanho, que é um metal, né? Um metal brilhante. Ao contemplar um reflexo nesse utensílio de estanho, ele teve uma, digamos assim, uma iluminação e compreendeu algumas coisas. Ou seja, na linguagem ali do Dr. Richard Bucke, ele teve essa compreensão naquele momento, né? Então, eu conheço o caminho Rosa Cruz. Na jornada Rosa Cruz, na senda Rosa Cruz, os estudantes Rosa Cruz são incentivados a fazerem práticas, a fazerem experimentos. E através desses experimentos, alguns são até semelhantes a alguns experimentos alquímicos, mas com muito menos grau de complexidade do que tentarmos aí transformar chumbo em ouro. Na verdade, trabalhamos com pouquíssimos elementos assim visuais, né? Mas fazemos um trabalho. E o grande trabalho que o Rosa Cruz é convidado a fazer é o que se chama de alquimia mental. Inclusive, na Biblioteca Rosa Cruz tem um livro específico chamado Alquimia Mental. Aproveitando a pergunta sobre este livro em particular, da consciência cósmica, ele de fato, hoje é difícil encontrá-lo, mas informaram-me que a Grande Loja já está planejando fazer uma revisão completa do livro para uma futura reedição. Algo mais, Frater Marcos? Sim, temos aqui o Leonardo Machado pergunta: posso concluir que a consciência cósmica é um estado de compreensão do todo e de suas leis? Eu diria que sim, que é um estado de compreensão do todo. Eu não acrescentaria e de suas leis, porque me parece que quando o Dr. Richard Bucke descreve ali a experiência que ele teve, a experiência descrita por ele e a experiência que ele descreve das biografias dos grandes avatares da humanidade que ele pesquisou e dos grandes profetas e pensadores e até mesmo escritores que ele pesquisou, me parece que o estado de consciência cósmica é muito mais uma sensação, é um sentimento e não tanto uma sabedoria, né? O Bucke diz assim que ele teve a certeza de que o princípio fundamental de tudo era o amor. Então, se nós colocarmos que é a consciência do todo e de suas leis, eu diria assim, é a consciência do todo e de sua lei. Ou seja, que o amor é tudo. Perfeito. E o Anderson Lima questiona, na verdade ele faz um pedido. Gostaria que o Frater Domingos falasse sobre a conclusão a que chegou a respeito da seguinte pergunta: por que existe algo em vez de nada? Essa é uma pergunta muito difícil de responder racionalmente. Mas eu diria assim, como dissemos na palestra, há a pergunta por que existe o universo,
está indelevelmente juntada, unida à pergunta por que eu existo? Por que eu existo? E quando o ser pensante pergunta por que eu existo, ele necessariamente tem que se perguntar por que eu não existo. E quando o ser pensante pergunta a si mesmo por que eu não existo, ele precisa imaginar a sua não existência. E para o ser pensante, é impossível imaginar sua própria não existência. Porque imaginar sua própria não existência é negar essa própria imaginação. Ok. Você está diante de um paradoxo. É impossível para o ser que pensa imaginar sua própria não existência. Se eu não posso imaginar minha própria não existência, eu não posso responder à pergunta por que eu não existo. Se eu não posso responder à pergunta por que eu não existo, eu não consigo responder à pergunta por que eu existo. Ou seja, para o ser nunca houve começo. Essa seria a conclusão. Perfeito, Frater. Outro Frater chamado Anderson também, mas aqui não consta o sobrenome, comenta e pergunta ao final. O Dr. Brook nos diz que em sua pesquisa pôde perceber que a percepção da consciência cósmica demonstrou que houve uma quantidade crescente de personagens que reuniam essas condições que ele estabeleceu à época, como aqueles que experimentaram essa condição, e que parecia que era crescente o número daqueles que estariam chegando próximo a este estado. O Frater Domingos, pelas suas pesquisas e principalmente pela sua experiência no misticismo Rosa Cruz, acredita que esse crescimento continua, talvez em progressão geométrica, ele acrescenta? Eu sinceramente, acho que é excelente pergunta, muito boa pergunta, porque é essa pergunta que pode dar a nós esperança e felicidade, né? O número é crescente, sim. Há cada vez um maior número de pessoas que amam mais o universo como um todo. Essa progressão é, sim, geométrica. Eu poderia dizer, eu até me arrisco a dizer, veja, eu nasci no século passado, em meados do século passado. Eu me arriscaria a dizer que há muitas crianças hoje que têm essa percepção e não sabem que a têm. Porque para elas é um estado natural. O amor crescente que a gente vê por parte das crianças, o amor crescente aos outros e aos animais especialmente. Nós vemos as crianças cada vez mais amando e respeitando os animais. Isso é um sinal de que essa consciência está se tornando cada vez mais frequente na nossa espécie humana. Muito bem. Frater, meus parabéns. Nós estamos chegando aí a pouco mais de 10 minutos do nosso horário limite. Como ainda há uns protocolos finais e algumas informações a dar, eu adianto a todos que, caso haja alguma pergunta ainda a ser feita ou em virtude das reflexões posteriores, alguém tem alguma dúvida, podem entrar no site da Loja Recife, na nossa ouvidoria, e fazer a pergunta, e nós vamos transmitir ao Frater Domingos, e assim que ele tiver chance de responder, ele nos responde, nós vamos ter todo o prazer em remeter a resposta a quem fizer, ok? Encerramos assim o nosso fórum por hoje, mas ele continua na ouvidoria, e eu passo a palavra a Soror Lourdes Lescano para continuar com os nossos protocolos finais. Obrigado pela participação de todos. Divino Frater Domingos, gostaríamos de saber se tem alguma consideração final para apresentar, para encerrar. Obrigado, Soror Lourdes. A minha única consideração final é de expressar a minha gratidão pela oportunidade de falar a todos. Como eu disse a vocês, é o compartilhamento
é um compartilhamento de reflexões e de pensamentos, né? Espero que eu ainda possa ter outras reflexões e ouvir outras reflexões, porque é um aprendizado contínuo o que nós temos. Desejo a todos uma excelente noite, um final de semana extraordinário e espero reencontrá-los em breve. A todos, fratres, sorores, amigos e amigas, os meus sinceros votos de paz profunda. Muito obrigado. Frater Domingos, nosso digno orador desta noite, receba em nome da Loja Rosa Cruz Recife e de todos os presentes virtualmente nesta sala, os nossos mais profundos agradecimentos e o reconhecimento por tão belos conhecimentos a nós transmitidos nesta noite, com serenidade e profícua explanação sobre este inspirador tema. Temos a certeza de que a muitas reflexões nos conduziu, com a sabedoria que já lhe é peculiar, e todos nós as levaremos para posteriores pensamentos e práticas em nossa vida. E, assim como o universo trabalha para o bem, que também nós o façamos com altruísmo em prol de nossa ordem e de toda a humanidade, refletindo em nós próprios o universo. Que o Deus de nossos corações o ilumine, o inspire para outros momentos como este, Frade, e por seu trabalho altruístico dedicado à nossa amada ordem e a todos nós nesta ocasião. Muito obrigada, Frater Domingos. Paz profunda. Muito obrigado. Agora eu convido o digno mestre Rodrigo, da Loja Recife, para suas palavras. Boa noite, fratres e sorores, amigos da MORC, dignitários da nossa ordem, monitores regionais, grandes conselheiros, mestres dos organismos afiliados. E eu sou muito grato ao Frater Domingos pela explanação belíssima, uma verdadeira aula, de forma muito didática. Você nos trouxe aí conceitos muito profundos e que nos vão fazer refletir por muitas semanas, ou se não por meses. Então, assim, eu agradeço imensamente também a Loja Rosa Cruz Florianópolis por ter disponibilizado esta sala que nós estamos usando aqui no Zoom, que é uma sala que permitiu que mais pessoas pudessem participar. Então, assim, a gente conseguiu ter um número de pessoas bastante elevado, pessoas de diversos lugares do Brasil, e a gratidão ela está transbordando aqui. Então, assim, eu não tenho muito mais a falar, a acrescentar, a não ser agradecer. Paz profunda, gratidão a todos. E, por favor, fiquem até o final, porque a gente vai falar um pouco das próximas atividades que iremos realizar. Paz profunda. Passo a palavra agora ao nosso digno mestre Alessander, da Loja Florianópolis. Por favor, para as suas palavras. Boa noite a todos. Também, né, a palavra é agradecer, né? E em nome aqui da Loja Florianópolis, é uma honra poder estar nesse momento de verdadeiro rosacrucianismo e fraternidade, né? Somos todos uma única ordem e estamos todos trabalhando juntos para manter nossos membros nutridos, acolhidos, né, com provocações filosóficas tão pertinentes e que vão ser motivo de muitas meditações e, por que não, né, de momentos de inspiração e consciência cósmica. Eu gostaria, né, de pegar uma última palavra do Frater Domingos, que é o compartilhar, né? Que nós nos lembrássemos que nesse momento nós, Rosa Cruzes, e quem está aqui, né, nesse nível de consciência não chegou aqui por acaso, né? Que nós procuremos nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações cultivar esse senso de compartilhar. Às vezes nós temos coisas materiais a compartilhar com os nossos irmãos de necessidade, às vezes nós temos nosso tempo, às vezes nós temos nossa habilidade, às vezes nós temos nossa oração. Então, que cada um de nós possa, nesse momento tão necessário,
compartilhar a luz. Meu sincero abraço e minha gratidão pela oportunidade. Paz profunda. Lhe devolvo a palavra, Sora Lourdes. Muito obrigada, mestre. Eu passo agora a palavra à Sora Angélica para o encerramento e os nossos spoilers. Queremos agradecer a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim. Queremos agradecer a todos que participaram, que estiveram presentes com a gente, especialmente até agora, que contribuíram com as suas perguntas e seus comentários no chat. Somos muito gratos à presença de vocês. E aí, reforçando, temos uma ouvidoria, um canal de ouvidoria, pelo qual podemos receber as perguntas e os comentários que não puderam ser contemplados aqui por conta do tempo. Então, sintam-se à vontade para, por meio desse link que está no chat, vocês enviarem a contribuição de vocês, que não pôde, então, ser lida ou não pôde ser contemplada nesse momento, que os comentários e as perguntas nós encaminharemos ao Frater Domingos, para que ele possa respondê-las de uma maneira mais individualizada, também as que ficaram de fora. Seguimos aqui para as nossas próximas atividades, né? Aquele momento spoiler. Então, teremos no próximo Sintonia Rosa Cruz, uma atividade que a Loja Recife desenvolve, fazemos, né? Aqui toda semana. Ela tem sido desenvolvida às sextas-feiras, mas a partir da semana que vem, o Sintonia Rosa Cruz, que é essa atividade aqui que vocês estão presentes, passará a ser às quartas-feiras à noite. Então, no nosso próximo Sintonia Rosa Cruz, teremos a palestra do Frater Jamil. Olá, fratres e sorores, eu sou o Frater Jamil Salmão Júnior e gostaria de convidá-los para a minha palestra online nesta próxima quarta-feira, dia 1º de julho, às 20 horas, quando vamos apresentar as 12 câmaras da Iniciação Rosa Cruz. Vamos discorrer sobre o simbolismo da estrada que nos leva dentro da técnica da morte, da ignorância à consciência cósmica. Espero todos vocês lá e uma paz profunda. Essa palestra do Frater Jamil, ela não é aberta ao público, é necessário ser membro da Ordem Rosa Cruz para se inscrever no link que ainda vamos divulgar, mas então ela também não vai ser transmitida pelo YouTube, ela vai ser exclusivamente aqui pela plataforma Zoom. Então, se puderem acompanhar a nossa programação, para poderem acompanhar a divulgação desse link, uma vez que que é uma palestra, então, que vai ser exclusiva para membros da Ordem Rosa Cruz, temos aqui a possibilidade de vocês, o mestre Rodrigo acabou de colocar no chat, entrarem nesse grupo de WhatsApp, que é um grupo exclusivamente de divulgação das nossas atividades e das atividades da Grande Loja, também aproveitamos para divulgar ali. Temos o nosso perfil no Instagram, que pode ser também acompanhado por onde a gente também, nós realizamos a divulgação, está aí no chat, e a nossa página no Facebook, a página da Loja Rosa Cruz Recife, na qual também utilizamos como canal, como veículo de divulgação das nossas atividades. No próximo domingo, então, depois de amanhã já, teremos a nossa cerimônia anual da meditação pela paz, que, né, de uma forma inédita, faremos usando também a plataforma virtual.
Bom, a realização dessa meditação aberta pela paz, a Loja Recife está fazendo em conjunto com a Loja Guarulhos, né? Mais uma atividade aí compartilhada entre diferentes regiões que muito nos alegra, que muito nos faz felizes, especialmente nesse momento tão delicado que vivemos. A data está errada, tá? Aí no slide ela foi colocada de modo equivocado, não é domingo 28 de julho, é o próximo domingo, 28 de junho, é mês 6, ao invés de mês 7, certo? Isso, tá? Então peço desculpas, mas é o próximo domingo agora, dia 28 de junho do mês 6 e não do mês 7. Seguindo aqui a nossa programação regular, na próxima segunda-feira, teremos também transmitido exclusivamente pela plataforma Zoom, não será transmitido pelo YouTube, a terceira semana do webinar sobre o legado do saber, que é ministrado pelo Frater Antônio de la Maria, da Loja Recife. Então, entraremos aí na terceira semana, do total de 13 semanas que o Frater se dispôs a nos contemplar com essa obra. Então, entraremos no terceiro umbral, que é o saber superior. Então, exclusivamente pelo Zoom, tem sido às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Também o link e o acesso à sala, todos podem obter por meio da divulgação que fazemos em todas essas mídias, de WhatsApp e de Instagram e Facebook. Então, a partir de agora, nós consideramos encerrada a atividade, agradecendo a presença de todos vocês, especialmente que permaneceram aqui conosco até agora. E assim, antes de deixar o vídeo, tem um vídeo que vamos deixar passar aqui, todos os fráteres, sorores e amigos sintam-se à vontade para ver o vídeo até o final, um vídeo de poucos minutos. Antes de do Frater Paulo soltar o vídeo, nós seguimos um protocolo que aprendemos com os fráteres e sorores da Loja Recife. O Paulo vai, logo mais, abrir todos os microfones e da todos Loja Guarulhos. Desculpa, da Loja Guarulhos, me desculpe. Aprendemos com os fráteres e sorores da Loja Guarulhos. E então vamos todos nós aqui, logo mais o Paulo vai abrir todos os microfones e vamos todos nós aqui, os mais de 200 participantes que estamos aqui até agora, vamos, numa contagem regressiva de 3, 2, 1, dizer o paz profunda coletivo entre todos nós. Então, Paulo, gradativamente vai abrindo os microfones, por favor. Todos já têm permissão para poder liberar os microfones e eu estou indo em alguns aqui para fazer solicitação. É mais rápido, né? Isso. Bom, tá ligado. Liberado. Tudo liberado. Podem ir aí. Tudo liberado? Eu consegui liberar alguns aqui. Eu estou indo aqui pedindo para alguns ativarem. Alguns devem receber o pedido de ativação. Isso. Então, sintam-se à vontade para abrir os microfones para participar do Paz Profunda coletivo. Com todos nós. Vamos lá, então. Em 3, 2, 1. Paz profunda! Paz profunda! Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Ação primordial com o grande mestre aí. Próxima. Prezados fráteres, prezadas sorores, eu queria fazer um convite para que nós viajemos numa história muito rica, muito interessante, que eu poderia denominar de tradição primordial. Na verdade, o começo dessa história vai além dos planos, diria, materiais. Mas essa história se cristaliza e ela passa a ter uma influência na evolução das sociedades dos povos, ela passa a ter uma referência
como algo que vem de cima para orientar não só a cultura dos povos, mas a sua tendência para uma visão espiritualista de todas as culturas. Por isso que essa abordagem, ela é ousada, mas é objeto de estudo de muito tempo, sobretudo nos últimos tempos tenho me dedicado bastante a isso, e eu queria que você participasse. São 6 aulas de 1 hora, e a gente começa com essa abordagem da tradição primordial, o que é, passa naturalmente pelas civilizações desaparecidas, e em seguida nós entramos na parte do Egito, em seguida com o período pré-cristão, com os essênios, vamos um pouquinho, passamos pelo epicurismo, estoicismo, que pega todo o neoplatonismo, entramos na Idade Média, a gente já pega um pouquinho da patrística, o desenvolvimento até os templários, mais lá pelo século X, XI, e em seguida vamos para a parte já do início da época moderna, da era moderna, com as navegações, e chegamos até o século XVII, com o movimento Rosa Cruz propriamente dito. A influência que os Rosa Cruzes tiveram naquele momento da Europa, com aqueles problemas das guerras religiosas, com uma série de situações, vai ser contado numa conversa simples, mas interessante, se você é membro da ordem. E se você não é, é importante que você conheça, pode também simpatizar com os conhecimentos Rosa Cruz. Fica o meu convite e até lá. Muito obrigado. Paz profunda a todos. Boa noite.